Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, hoje com notícias exclusivas para vocês aqui em relação ao novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, e também em relação à situação da contratação de Felipe Coutinho. Então a gente vai falar bastante sobre esses dois assuntos e também vamos falar um pouco aí de Campeonato Brasileiro, porque essa semana tem clássico dos milhões contra o Flamengo aí no próximo sábado. O Vasco que vem de vitória agora, vem aí com a moral, com a confiança mais elevada e vai ter mais uma semana cheia, inteira de preparação para que a gente possa corrigir todos os erros cometidos aí nesses últimos jogos e também prosperar, ir para cima, conseguir aí um bom resultado que com certeza vai alavancar ainda mais o Vasco dentro da competição. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas as novidades. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo e convido você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, você que ainda não conhece o nosso trabalho, para se inscrever, para dar uma oportunidade aqui de conhecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Todo dia tem vídeo de manhã, tem vídeo à tarde, tem a nossa tradicional live também, todas as noites às 8 horas, e a gente tem um novo programa agora também, todo dia ao meio-dia. A gente está ao vivo aqui com o jornalista Leonardo Baran, só para falar de Vasco da Gama. Então corre lá embaixo, se inscreve naquele botão vermelho, dá aquela moral também, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de zap, nas suas plataformas digitais, para que a gente possa ter cada vez mais vascaínos e vascaínas fazendo presença aqui no nosso canal. Combinado? E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, queria lembrar para a rapaziada que tá, precisando de uma graninha extra, né? Precisando aí pagar uma dívida, tá precisando fazer uma obra na sua casa, para vocês entrarem em contato com a empresa Mais Ágil, nesse número que está aqui na tela agora, ou no primeiro link na descrição do vídeo de hoje, que eles ajudam você a sacar o seu fundo de garantia, né? O seu FGTS de forma antecipada. Então manda uma mensagem para Mais Ágil que rapidinho você estará com essa grana na sua conta bancária. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo de hoje aí falando sobre a Campeonato Brasileiro. Parece que não teremos paralisação, né? Parece que a maioria dos clubes ali definiram que o campeonato vai seguir e parte da renda aí dos jogos, né, nessas próximas rodadas serão destinadas às vítimas, né, às organizações ali que estão ali ajudando nas tragédias do Rio Grande do Sul. Eu discordo, mas enfim, vamos dar sequência, né? O Vasco tem uma semana agora inteira de preparação para poder encarar o Flamengo na próxima rodada, né? Clássico dos milhões, Flamengo que está ali na terceira ou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, né? Vem de um momento de instabilidade e tem mais, o Flamengo joga no meio dessa semana pela Libertadores aí as últimas fichas deles na competição, ou seja, vão estar ali vindo de um jogo complicado, de um jogo difícil, o Tite muito pressionado. Se o Flamengo perde e é desclassificado aí da Libertadores essa semana, com certeza a pressão vai ser muito grande por parte da torcida, então a gente já pode até secar, né, o rubro-negro aí no meio dessa semana para que eles venham, né, para esse jogo contra o Vasco com a pressão ainda maior. Do lado do Vasco ainda tem pressão, a gente quer ver um time melhor, mais forte, mais agressivo, mas pelo menos o Vasco vem de vitória. O Vasco conseguiu sair da zona do rebaixamento, né? O Vasco que estava ali na 17ª colocação com 3 pontos ganhos até o momento, conseguiu pular para a 13ª colocação ali, chegando ao empatar com o Grêmio, que é o 12º colocado com os mesmos 6 pontos. Isso aí, obviamente, traz uma autoestima para o grupo, a moral e a confiança, ela sobe com toda certeza e a tendência é que o Vasco venha ainda mais forte, né? Que o Vasco venha com ainda mais moral para esse jogo do próximo sábado aí no Maraca. Quem está perguntando que horas será a partida, será num horário um tanto quanto estranho para um clássico desse tamanho, né? O jogo será sábado às 9 horas da noite, mas enfim, não vou discutir o horário. E tem novidade aqui para vocês, tá? A tendência é que o treinador interino Rafael Paiva seja mantido
para esse jogo de sábado e a gente vai explicar já já aqui para vocês no vídeo o motivo disso, né? Nosso amigo jornalista Leonardo Baran tem uma notícia exclusiva para a gente que ele conseguiu coletar lá em Portugal, onde ele está nesse momento, né, em relação à situação do treinador Álvaro Pacheco. Mas enfim, em relação ao jogo do sábado, clássico é clássico. Apesar do elenco do Flamengo ser superior ao elenco do Vasco, tecnicamente falando, uma equipe que já joga junto há muito tempo, tem um grande treinador que está sendo questionado por lá, que é o Tite. Eu acho que clássico, muitas vezes as coisas se equiparam, apesar de elencos desiguais. A gente já viu muitas vezes, historicamente, o Vasco, muitas vezes era mais forte, perdeu para o Flamengo e vice-versa. O Flamengo já com times melhores acabou também perdendo para o Vasco. Eu acho que o melhor exemplo disso foi há 3 anos atrás, naquele 4-4, aquele jogo histórico que o elenco do Flamengo era muito, muito melhor que o Vasco e mesmo assim com Ribamar e companhia, o Vasco conseguiu equiparar, né, e quase acabou saindo vitorioso daquela partida. Mas enfim, para o jogo de sábado, a tendência é que a gente tenha algumas alterações no time titular. Por exemplo, Rossi foi muito mal mais uma vez e deve deixar o time titular. O substituto natural seria o Adson, mas Adson saiu lesionado do jogo de ontem, sentiu um entorse no joelho direito, será testado hoje para saber o grau da lesão. Se for algo leve, pudesse recuperar a tempo, a tendência é que ele comece o jogo como titular, porque entrou muito bem ontem. Traz movimentação, acaba dando mais liberdade para o Dimitri Payet, né, quando o Adson está em campo, e acredito que a vaga será dele. E aí podemos ter outras mudanças, né? Tem a volta do Hugo Moura, que cumpriu suspensão ontem, pode ganhar a vaga ali no meio de campo, que é um jogador de mais proteção, é um jogador que consegue ficar um pouco mais postado, né? Então a tendência é que se ele voltar, quem saia do time é o Galdames, o meio de campo seria formado ali por Hugo Moura, Sforza e o Dimitri Payet, e aí a tendência é que o restante do time seja mantido. A zaga foi muito bem, Piton, apesar de não ter feito uma grande atuação, melhorou um pouco mais em relação às últimas partidas, e o João Vitor jogando como lateral, que não é a posição dele, ainda assim fez um grande jogo, com muita raça, muita disposição e muita vontade aí nessa partida de ontem. Então é isso, cara, uma semana de preparação, de recuperação, de estudo. Tem que ver o Flamengo jogar no meio dessa semana na Libertadores para entender como a equipe rubro-negra joga, e uma semana de motivação, né? Acho que nada melhor do que um clássico para a gente conseguir uma grande vitória e embalar dentro do Campeonato Brasileiro. E queria lembrar a galera que hoje tem jogo, tá? Hoje tem jogo do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense entrou na zona de rebaixamento, então se o Fluminense hoje perde do São Paulo, o Vasco segue na mesma colocação. Se o Fluminense empata ou vence o São Paulo, eles passam o Vasco aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, lembrar a galera aí que nessa quarta-feira teremos promoção aqui no canal. A nossa parceira, a Betwinner, mais uma vez vai sortear camisas e tá dando aí R$200 de bônus promocional para você começar a sua vida por lá na Betwinner fazendo as suas apostas. Então você que quiser ganhar esses R$200 e participar na quarta-feira de um sorteio aí de 5 camisas oficiais do Gigante da Colina, sendo que 2 delas terão autógrafos dos jogadores, será camisa branca. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui no nosso vídeo de hoje, clicar no link da Betwinner, se cadastrar. Assim que você terminar o seu cadastro, se você quiser aumentar as suas chances no sorteio das camisas, você faz um depósito de pelo menos R$10 no site deles para você garantir aí, primeiro, o seu bônus de R$200 e também a participação no sorteio dessas 5 camisas oficiais do Vasco na quarta-feira que tá chegando agora, beleza? Bora falar agora sobre Felipe Coutinho. Pois é, o Coutinho hoje aí deu uma palavra pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro teria procurado o Coutinho, chegado a fazer uma proposta pro retorno dele ao Vasco da Gama, mas hoje Coutinho, através do seu empresário, já deixou claro pro Cruzeiro que a preferência dele é o Vasco, né? Que o Vasco é o lugar que ele quer voltar a vestir a camisa no futebol brasileiro, obviamente escanteando o Cruzeiro, né? Mostrando que a tendência é que ele volte para o Vasco da Gama. E não para por aí, tá? O Vasco já está com a proposta
pronta para apresentar ao Aston Villa, que é o clube inglês, né? O clube que detém os poderes financeiros ali sobre a carreira do Coutinho, né? O Aston Villa comprou ele há 2 anos atrás, ele não vem sendo utilizado por lá, né? Foi emprestado já por 2 temporadas e a tendência é que o Vasco aí, nessa proposta apresentada ao Aston Villa, consiga convencer o clube inglês de liberar o Coutinho aí agora já no meio da temporada. O Vasco deve oferecer ali de pagar parte dos salários do jogador e um contrato aí de 1 ano de empréstimo ao Philippe Coutinho, podendo voltar para casa já no começo do mês de julho, né? Sendo um grande reforço. Ele que jogou hoje lá no Catar, fez gol. O Coutinho hoje esteve em campo como titular, fez gol ali pelas quartas de final lá do torneio do Catar. E agora falar sobre treinador, que a gente tem uma notícia exclusiva trazida agora há pouco pelo nosso amigo, que agora faz parte aqui do nosso canal, que é o jornalista Leonardo Baran, em relação ao treinador Álvaro Pacheco. Vocês sabem, já está tudo acertado, inclusive o próprio executivo de futebol do Vasco, o Pedro Martins, já confirmou que o treinador o Álvaro Pacheco será o novo técnico do Vasco, mas a expectativa é que ele já chegasse hoje ou amanhã para já comandar a equipe no jogo contra o Flamengo. Isso não irá acontecer. Segundo o Baran, ele vai ficar em Portugal até a última rodada do Campeonato Português, porque ele quer honrar o contrato dele. Ele falou que seria muito feio, né, da parte dele sair de lá antecipadamente, não estar presente nessa última rodada. E, cara, entendo o cara é um cara de palavra, tem honra, tem caráter e tá aí cumprindo, né, o que ele prometeu ao clube português. A gente vai deixar com vocês aqui agora um vídeo do jornalista Leonardo Baran trazendo essa notícia em primeira mão e com exclusividade aí, falando sobre o Álvaro Pacheco aí, novo treinador do Vasco. Mas antes de ir embora, peço para você não esquecer de deixar o joinha, de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal lá embaixo no botão vermelho e corre lá, cara, na BetWinner para você se cadastrar, ganhar R$ 200 de bônus para você começar a fazer suas apostas. Hoje tem Fluminense e São Paulo, quarta tem jogo do Flamengo aí pela Libertadores, sábado tem Clássico dos Milhões, então corre lá, se cadastra, vão ser 5 camisas sorteadas na quarta e mais 5 camisas sorteadas no sábado, então não perca tempo para você tirar proveito dessa parceria. E agora, Leonardo Baran, aqui no canal, falando sobre Álvaro Pacheco. Valeu, tamo junto. Edu, hoje eu corri atrás, e corri mesmo, não foi fácil não, de falar com alguém do Vitória de Guimarães para entender a semana do Álvaro Pacheco, porque nós vascaínos, a gente, pelo menos eu, né, eu tenho um programa aqui, A Hora do Vasco, mas é claro, é óbvio que eu acompanho outros colegas vascaínos também, que também têm muita credibilidade e, assim como nós, também correm atrás de notícias do Vasco quase que diariamente. Isso é muito normal. Assim como eles acompanham nosso trabalho, a gente também acompanha o trabalho deles, tudo com muito respeito e união, como tem que ser dos vascaínos. Eu cobro muito isso, porque nós cobramos muito a união do Vasco enquanto instituição, da política do Vasco, das correntes. Então, nós que estamos fora desse quadro político do Vasco, também temos que estar unidos. E aí, a gente é bombardeado, né, de informações. Está chegando, é despedida do Álvaro Pacheco, o Vasco vai anunciar o nome do novo treinador. Então, corri atrás hoje e conversei com o Pedro Rocha. Pedro Rocha é assessor de imprensa do Vitória de Guimarães. Conversei com eles pelo WhatsApp, ele pediu que eu ligasse para ele, eu telefonei para ele. Vamos lá, torcedor. O Álvaro Pacheco vai passar a semana treinando no Vitória de Guimarães. Ele não vai chegar no Vasco hoje, ele não vai chegar no Vasco amanhã, ele não vai chegar na quarta-feira. É bom que se diga o seguinte, hoje, segunda-feira, 12h38, horário de Brasília. Por que eu estou falando isso? Porque eu mexo com futebol há muitos anos, profissionalmente desde 1995. Então eu sei que a cada minuto tudo muda. A cada instante as coisas mudam. Então, neste momento, eu estou afirmando que existe uma programação no Vitória de Guimarães para que o Álvaro Pacheco faça os treinamentos todos os dias. De repente, torcedor, daqui a meia hora ele briga lá na diretoria do Vitória e vem para o Brasil. Mas não é notícia de agora. Notícia de agora é essa. Ele vai treinar durante toda a semana. Quando é que o Vitória de Guimarães entra em campo? Ninguém sabe nesse momento.
Estou falando aqui. Segunda-feira, 12h39. Já já vão bater 12h40. A última rodada do Campeonato Português está programada para o final de semana. Mas a Federação Portuguesa ainda não definiu quais os jogos serão no sábado e quais os jogos serão no domingo. Então não pode-se nem afirmar nesse momento que o Álvaro Pacheco vai chegar no Vasco no domingo ou na segunda. Porque ninguém sabe ao certo quando é que será o último jogo do Vitória de Guimarães. Será contra o Arouca, o último jogo, no sábado ou no domingo. A definição deve acontecer